Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 27 de agosto de 2021. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum e hoje nós vamos lembrar Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho. Por conta disso, a cor litúrgica é a branca. Acredito que amanhã também vai ser a branca, tá? Porque aí é dia de Santo Agostinho, um dos doutores da Igreja, um dos grandes, inclusive pensadores, formadores de uma época, né, de uma era, juntamente com Santo Tomás de Aquino, né? São duas pessoas, são dois santos doutores da Igreja Católica que praticamente formaram todo a parte intelectual, a parte teológica de um período importante da Europa, né? Que é o período da Idade Média, certo? Então, mas assim, tudo tem que começar com alguém e Santa Mônica tem um mérito, não é só por ser mãe de Santo Agostinho, isso você vai ver lá na biografia dela. Ela é conhecida pelo carisma de sempre. Ela é, ó, vamos pôr fora do contexto, né? Ficar uma coisa meio anacrônica. Mas se pudéssemos colocar Santa Mônica de uma forma mais moderna, mais assim, uma figura mais compreensível na data de hoje, ela seria a cabeça praticamente do carisma daquele grupo Mães que Oram pelos Filhos. É mais ou menos isso. Não estou desmerecendo, não, pelo amor de Deus. Mas você conhece, já ouviu falar daquele grupo, né? Mães que oram pelos filhos, que é um grupo que praticamente rompeu as fronteiras do estado, da cidade onde elas formaram esse grupo, está no Brasil inteiro. Inclusive existem acampamentos na Canção Nova, né, dedicados a esse carisma. Então, o carisma de Santa Mônica ele pode ser resumido nesse sentido: é uma mãe que orou enormemente pelo seu filho na questão da conversão. Esse que é um detalhe, porque hoje em dia, inclusive, eu estava fazendo uma breve meditação. Eu fui fui ontem para a missa com novena, encontrei com uma colega que eu tinha feito um curso ano passado. A gente ficou pouco tempo assim, fazendo o curso, mas é uma pessoa de muita fé, essa senhora, né? Não vou citar nomes. Só que ela reflete aquilo que tem me incomodado um pouco. Não que eu não tenha feito o que ela fez, ou que a maioria que vai nas novenas, missas com novenas, aqui dedicadas a Nossa Senhora, também não façam. Tipo, acredito que 80%, vamos colocar 70%, 30% agradecimento, honra a Nossa Senhora lá, né, tudo. Mas os outros 70%, de 50% para 70% é pedir coisas. Não tem problema pedir, eu acho que é importante a gente estar consagrando esses pedidos a ela, a Nossa Senhora, pedindo intercessão, apresentando ao Senhor Jesus, não tem problema. Acho que isso é muito válido. O problema é quando a gente reduz a nossa ida à igreja, à missa com novena, ou à novena, ao grupo de oração, apenas para aclamar num sentido egoísta dos nossos pedidos e familiarmente falando também, né? Eu acho que isso deveria ser revisto. Não tá errado, mas certo também não tá. Desculpa falar. Desculpa se quem tá me ouvindo tá se sentindo um pouco ofendido. Mas veja bem, como eu falei, não tem problema pedir. O fato de pedir, estamos consagrando aquele pedido, sei lá, uma casa, um emprego, um desespero, um filho doente, a cura de uma doença, não tem problema, isso é válido. A gente está consagrando, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que apresente ao seu filho Jesus, seu divino filho, para essa situação, tá? Não é essa a questão. A questão é quando a gente só vai para a missa, só vai para o cerco de Jericó, só vai para a novena, ou durante a semana, quando tem essas questões especiais, né? Cerco de Jericó, que a maioria faz na igreja católica agora, as novenas dedicadas à padroeira, né? Tem sido só de agradecimento ou tem sido só para pedir? Aí depois que pede, vai embora.
Tipo, ah, não, eu já consegui, não preciso mais estar fazendo a novena. Como é que é isso? Isso sim é uma postura de um cristão meio afrouxado. Desculpa aí o termo, mas é. Eu já pedi coisas que, graças a Deus, Deus nunca me concedeu, porque depois houve a conformidade na situação. Existem coisas mais importantes a serem solicitadas, ou tipo, não é que Jesus não deu bola, Nossa Senhora não deu bola, está guardadinho no coração lá dos santos corações deles, mas tem situações em que a gente precisa apresentar e a gente abrir a possibilidade de que a gente não vai receber. E se for receber, quanto mais tempo demora, mais a graça de Deus é maior, penso eu. Quanto mais tempo demorar e a coisa acontecer, se a gente for persistente, tudo, pode ser que venha. Tem casos que é o caso de Santa Mônica, rezou por décadas pela conversão lá do seu filho Agostinho, que era um desregrado, totalmente desregradíssimo, e se tornou o quê? Doutor da igreja. Não é pouca coisa. Por outro lado, existe uma outra situação que isso aí já reflete uma outra situação que deveria ser montado. Acho que deveria ser um carisma dentro do carisma mães que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais, por exemplo, filhos que oram pelos pais, netos que oram pelos seus avós, entendeu? Porque às vezes acontece o inverso. Não são os pais que oram pela gente, às vezes são os filhos que precisam orar pela família inteira, porque somos os únicos que estamos apresentando as situações familiares para o Senhor Jesus. Isso pode acontecer. O que ainda tem a ver, aí finalizando um pouco esse viés, né, sobre Santa Mônica, já perto do fim da vida dela, só que, claro, nenhum dos dois sabia que já era o fim de Santa Mônica, mas já estava chegando perto já do Senhor Jesus chamar Santa Mônica para a glória, né? Santa Mônica, já próximo, não estava doente, nada, teve uma conversa franca com seu filho, diz, né, a biografia, e eles estavam falando sobre o reino dos céus, então olha o nível já da coisa, né? Então, Santo Agostinho já havia se convertido, aí ele tem a frase, né? Tão tarde te amei, né? Essa é a máxima de Santo Agostinho, né? Tarde lhe amei. Mas olha, se todo tarde de amor nosso fosse comparável ao que ele passou e ao que ele conseguiu, na graça de Deus, a abertura, né, que ele fez, surgissem novos Agostinhos para o caminho da santidade. Não importa o período, mas o importante é que você ame Jesus, né? Eles tendo uma conversa franca, Santa Mônica pediu, já que Agostinho havia se tornado sacerdote, né? Havia se tornado dentro de uma congregação religiosa, que rezasse muito pela alma dela. Nunca se esquecesse. E eu não sei se foi depois, se foi em vida ainda, ou se foi numa inspiração do Espírito Santo, que Santo Agostinho precisou rezar diariamente, não sei se fazendo as missas, né, pela alma da mãe, pela alma da mãe. Veja bem, hein? Ela é santa também. Então, aí tem duas situações que eu gostaria de deixar bem pontuado nessa primeira etapa, que eu estou aqui batendo um papinho com vocês. Quer dizer, batendo um papo não, porque não vai ter o retorno, né? Eu só estou fazendo minhas meditações unilaterais, da minha parte, né? Unilateral. Primeiro, temos rezado pela conversão dos nossos, e quando eu falo nossos, não necessariamente nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, de todo mundo. A gente tem procurado a Deus pela conversão das almas dos nossos amigos, familiares. Aí você completa. Dos nossos queridos e dos nossos desafetos. Ou a gente tem ido para a missa só, ou qualquer evento especial, Cerco de Jericó, missa com novena, apenas para pedir coisas egoisticamente no círculo infinito do nosso mundinho bobo. Eu tenho meu mundinho bobo, você tem, todo mundo tem. Certo? Já começa a primeira etapa. Segunda, temos orado pelos nossos falecidos, amigos, vizinhos, parentes, desafetos,
Não adianta falar que ainda bem que o desafeto morreu. Não adianta. Tá lá sofrendo, né? Tá sofrendo também. Será que a gente tem rezado e pedido, clamado pela alma? Porque eu já falei, não cabe a nós decidir se eles estão no inferno ou se estão no paraíso. Muitas vezes a pessoa supostamente parece santa, às vezes não tá, nem no purgatório, tá? E aquela pessoa ranheta, aquela pessoa parece um Hitler da vida, fez maldade pra tudo que era lado, às vezes tá lá no último, mas quase despencando pro inferno, mas ainda tá no purgatório. Tá lá fazendo a sua limpeza, né? A sua purificação, o seu purgamento. Então não cabe aqui a gente decidir pela alma de ninguém, nem pela minha, nem por de ninguém. Mas, lógico, eu prefiro pensar que sempre eu estou bem para trás, não é nem de Santa Terezinha, eu estou bem para trás do último pecador, certo? Dos últimos dos últimos, com o risco de despencar lá para baixo, né? Nos 7 degraus do inferno, entendeu? É sempre importante a gente ter essa dúvida, que a gente não vai conquistar logo as coisas. Não é assim. O reino dos céus não é assim, gente. Por meritocracia. Tem a abertura de coração, mas é a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, se ele decide que eu faço parte dos carneirinhos dele, nem que seja carneiro da cara suja, do pelo sujinho, carneiro pretinho, né? Isso é com Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte, porque até o ímpio tem que fazer a vontade de Deus. Certo? Entende? Então, temos rezado pelos nossos falecidos? Porque para todos os efeitos, todos, para todo mundo que morre, assim, que por vários motivos, gente. Pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser a vítima de um feminicídio, não interessa. A questão aqui é que eu preciso estar, pelo menos, colocando nas intenções essas pessoas, mesmo que eu não as conheça muitas vezes, porque às vezes o assunto me tocou bastante, que nem o caso da moça que levou o tiro na cara, só porque pela escolha sexual dela, porque o ex-companheiro não queria fazer a partilha para não poder ver, porque não conseguia ver os filhos. É aquele caso lá que teve aqui que já está resolvido, já vai ser julgado, né? Mas mesmo assim, a prejudicada da história, a moça lá, que não precisava ter morrido ainda. Não é questão da escolha, eu não concordo com a escolha dela, mas foi uma escolha. Mas ela tem que ser condenada à morte pelo ex-companheiro por todas as escolhas e porque ele fechou a porta para a vida dela? Entende? Então, temos rezado por pessoas desconhecidas que perdem seus filhos, que perdem seus pais pelo tráfico de drogas, pela violência no trânsito, por tantas coisas erradas. Pessoas que estão na cadeia. Às vezes a gente reclama que não quer fazer parte da pastoral carcerária, mas minimamente temos rezado pela conversão das almas dos encarcerados, mesmo que o cara tenha feito uma tragédia acontecer. Aliás, eu ouvi uma notícia extremamente triste, não sei se foi em Minas. Horrorosa, nem vou falar porque é muito triste. O rapaz de 20 e poucos anos acabou com uma outra família, né? Nem vou entrar em detalhes, foi muito chocante. O que que passa na cabeça, né, das pessoas? Nada, né? Às vezes eu prefiro surtar em público aqui, passar mó vergonha, verdade mesmo, do que cometer uma loucura capital contra alguém, contra mim mesmo, né? Porque não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém. Mas também é preciso assumir responsabilidades, né? É isso. Eu acredito o seguinte: a biografia de Santa Mônica, a biografia de Santo Agostinho, então os dois não estão. Olha que interessante. Quem mais que é santo? Tem o São Bento com a Santa Escolástica, né? São irmãos santos. Amizades santas. Então, mas esse é um caso muito particular de uma mãe que é santa e logo na sequência amanhã dia de Santo Agostinho. Isso é muito importante. É muito. Por mais que seja compreensível, compreendido, talvez no plano humano, existe aí um mistério muito profundo dessa relação de Santa Mônica com a santidade de Santo Agostinho. E aí também vem um terceiro questionamento. Até que ponto a gente tem rezado, não importa exatamente se é um parente ou se são pessoas próximas ou inimigos. Você já pensou se você reza para o inimigo seu, esse inimigo
Se, inimigo, às vezes, de você não gostar, de você ter nojo até de ouvir a voz da pessoa, você reza, 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 a pessoa vira santa também. Aí você é obrigado a encontrar com ela na glória de Deus. Você nunca parou pra pensar nisso? Tipo, cada um tem um jeito, né? Meio vingativo e tal, mas você já parou pra pensar que a melhor vingança, que iria agradar o coração de Jesus, seria colocar essa pessoa que você não gosta, que é cheia das maldades, sei lá, fez um monte de cacarecagem aí com você, e a pessoa vai parar no céu junto com você? Tu já pensou nisso? Você não pensa assim? Não sente um comichão de eu vou rezar pela conversão dessa pessoa, dar uma de Santa Mônica, pedir intercessão de Santa Mônica, Santo Agostinho. Você vai ser o melhor vingança que eu vou fazer pra essa pessoa. Vai ficar santa. Você vai lá direto pro céu, junto comigo. Agora vai mandar a pessoa pro inferno? Vai desagradar, Senhor Jesus? Pensa invertido, né? No caso, lógico, Santa Mônica pensou no filho. Mas a gente tem que rezar também pelos nossos desafetos, como diz, não, nem que seja pela força do ódio. Não tem. Como é que é? É pra essas músicas sertanejas, né? O que um dia eu vi? Acho que era da Marília. Não sei se era verdade aquilo da Marília Mendonça. Eu vou gostar dessa pessoa, nem que seja pela força do ódio, né? Porque eu não gosto da pessoa, a pessoa que gosta de mim, né? Umas tretagens aí, dessas coisas da sofrência. E aí, como diz o povo, né? Pô, o povo caiu na sofrência da Marília Mendonça, confundiu o artista com a obra. Enquanto a Marília Mendonça fez até um filho lá agora não sei se estão juntos ou não, enfim, mas enfim, fez filho e tal. Aí o povo ficou revoltado, porque disse que estava sofrendo, achando que estava sofrendo junto com a Marília Mendonça. A Marília Mendonça não estava nem sofrendo, tava lá com o crush dela, com o namorado dela, paquera dela, fez um filho e tava, até tinha se juntado, não sei se separaram, isso é uma bagunça total, né? O pessoal ficou revoltado. Mas vocês também compram qualquer história, é isso que dá, né? Quebra a cara mesmo. Ah, eu falei, né? Acho que falei até demais. Quase que eu ia falar de um assunto feio aqui, mas realmente tem uns assuntos, gente. Bom, para terminar, eu sei que esse é um caso polêmico, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas infelizmente a questão não é o posicionamento da pessoa, mas é porque eu me coloquei não exatamente no lugar da pessoa, mas eu já cuidei de gente com um diabetes extremamente elevado, que chegou a ter ferida na perna. Então é assim, é o caso do seu Sérgio Reis, tá? Teve muita. Ele foi totalmente cancelado pela internet. Ele falou realmente coisas que não deveria. Infelizmente, entrou na mira da Polícia Federal, porque ele incitou, né? Ele usou da mídia, da figura pública dele para fazer incitou o povo para fazer coisas erradas, tá? Que agora, 7 de setembro, eu vou falar um negócio. Você que é uma pessoa de Deus, nem é pessoa de bem. Você que é uma pessoa de Deus, dobre o seu joelho no 7 de setembro, pelo Brasil e por todo mundo que for fazer manifestações, tá? Seja pró ou contra, porque o negócio vai ser vai virar no Saci Perneta. Certo? Porque o próprio presidente está incitando o povo a ir para as ruas a favor dele. Só que, ao mesmo tempo que ele incita a favor dele, o povo que é contra ele vai também. E aí não sei o que pode acontecer. Então, dia 7 de setembro, por favor, estamos ainda em pandemia de coronavírus, várias variantes aí surgindo. Não vá para praia, porque eu não sei como é que vai estar a estrada, tá? Evita o máximo que você puder qualquer tipo de coisa estranha. Reze bastante, tá? Pena que não é um dia santo, né? Mas de qualquer forma, nós vamos ter que transformar esse dia num dia santo de clamor mesmo, de rezar pelo Brasil, pelo povo brasileiro como um todo, independente da escolha política. Mas eu vou falar do senhor Sérgio Reis, porque assim, eu vi a entrevista dele com o Cabrini, e o Cabrini terminou mostrando ele na cama, cheio de ferida no braço. Isso foi domingo, agora. Nessa terça-feira ele foi internado em São Paulo, ele não tá bem, porque, como diz o viu como esses desequilíbrio emocional, ele provoca doença física mesmo.
Aquelas feridas no, veja bem, aquelas feridas no braço não se cura daquele jeito. Já vou falar para você se você tem ferida. Geralmente aquele tipo de ferida aberta, ele estoura, não é porque coçou. Claro que foi por alguma machucadura. Coçou com a unha suja, entendeu? Mesmo que você lave a mão, tá com a unha suja. Não sei por quanto tempo ele tava desse jeito, né? É, e aí, como ele estava extremamente abatido, e aqui em casa já tivemos um caso de uma pessoa com uma diabetes muito alta e chegou a ter ferida, tudo numa época, foi difícil curar aquilo, não foi com cirurgia, tá? Mas foi meses ali tirando curativo, limpando e fazendo tudo, passando pomadinha que a médica indicou, deu tudo certo. Tem várias. São coisas simples, mas que não passa pela cabeça do povo, né? Então, o seu Sérgio Reis está internado, pelo que eu sei, até agora. Então, esse áudio é de sexta, mas eu estou fazendo na quinta, tá? Então, até este momento, ele está internado com uma outro tipo de infecção, mas provavelmente em decorrência de diabetes, porque eu não sei também se ele tem cuidado direito, né, gente? Porque a gente fala que tem diabetes, a pessoa se enche de chocolate, se enche de doce. Não adianta, a pessoa que tem diabetes, dependendo do grau e do que é uma fissura por doce incontrolável, né? Então, o jeito é comer amargo, mas a pessoa não quer comer amargo, né? Porque o contrário de doce, até uma nutróloga falou, era uma coisa que eu já tinha observado, mas a nutróloga que eu acompanho lá no programa do Edu Guedes, né? Ele tem trazido especialistas lá. O contrário do doce é o amargo. Então, para você quebrar um pouco o doce, você tem que comer bastante amargo. Mas o máximo do amargo que você puder aguentar também, né? Para poder estimular o pâncreas e o fígado e tudo, tá? Então, rezar pelo senhor Sérgio Reis. Talvez você torça o nariz, você não concorde, ou você, ao contrário, é a favor da mesma linha ideológica que ele fez, só que eu acho o seguinte, ele cometeu um grave erro. E aí ele não aguentou as consequências da pisada da bola que ele fez com ele mesmo. Que foi o quê? Perdeu os amigos. Que, falar a verdade, não é nem amigo, né? Deve ser companheiro de música, né? Mas as pessoas não querem associar o nome a uma pessoa que defende abertamente um presidente que temos aí, né? Então, mas lamentavelmente eu não estou vendo o senhor Sérgio Reis pelo que ele falou. Ele já está pagando, ele pode pagar pela Polícia Federal, isso já é outra instância, mas eu fico preocupada com a saúde, porque só quem passou por com uma pessoa em casa com diabetes alta que sabe o que é ter ferida aberta, gente. É horrível. Você pode levar à morte mesmo, tá? Eu fiquei muito, muito sentida mesmo. Então eu não tô julgando o seu Sérgio Reis, eu sei que ele fez uma besteira aí, mas eu não vou colocar todo um trabalho artístico dele na lata do lixo só porque ele fez uma bobeira, né? Até inclusive para finalizar o caso, houve uma situação na França de um pesquisador muito renomado, inclusive já até citei um filme que ele foi, como é que diz, especialista em No Nome da Rosa, tem o filme O Nome da Rosa, da década de 80, lá que é com Sean Connery, né? O filme é uma coisa, o livro é outra. Você lê o livro, você vê o filme, são duas coisas completamente diferentes. Quem foi o especialista que foi que conduziu o filme, que deu orientações históricas lá, inclusive tem uma situação que só existe no filme, não existe no livro, existe no filme, que era o monge lá com problema mental, e só que esse monge fazia. Eu tô fazendo um spoilerzinho, né? Esse monge lá, é tudo na Idade Média, né? No mosteiro católico, acontece supostamente um assassinato. Que depois descobre que não era aquilo que todo mundo pensou. Mas existe um monge lá, deficiente mental, que faz umas magia negra com galinha morta e tal, e fica fazendo os troços para conseguir, sei lá, uns favores sexuais, não sei o que que era. Só que o cara tem um problema mental, dá pra ver que ele normal ele não era. Aquele detalhe vem de um estudo de fontes mesmo, dentro de mosteiros católicos, que muitas pessoas do vilarejo, quando tinha uma criança que já dava para ver que não era normal, eram abandonadas nas portas dos mosteiros, né?
para que fossem cuidados pelos freis, porque sabia que o frei não ia matar, né? O monge não ia matar, ia tentar cuidar o máximo que pudesse, pelo menos não ia passar fome. Então, essas famílias deixavam suas crianças lá, seus bebês ou crianças pequenas, que já dava para ver que normal não era. Esse detalhe era uma pesquisa do historiador Jacques Le Goff, que foi um dos pesquisadores consultados e tem o nome dele no crédito do filme mesmo. O Sr. Jacques Le Goff é, digamos, vamos dizer, um dos herdeiros dos intelectuais iluministas, anticlericalista, fez um livro biográfico de um rei chamado, que inclusive é santo, não lembro se é o São Luís IX ou XI. Eu sei que tem um X de 10, mas eu não sei se é o nono ou se é o 11. Mas existe um santo que é rei, que foi rei da França, e o Sr. Jacques Le Goff fez uma biografia gigante, tá? Ele é difícil de ler, mas ele tem pesquisas muito importantes. É um dos grandes medievalistas da França, foi, né? Acho que já faleceu. E esse homem pisou na bola quando chegou perto do fim da vida dele, quando ele emitiu uma opinião a respeito dos estrangeiros que estavam vindo, estrangeiros vindos do Oriente Médio, né? Que estavam sendo imigrantes ali na França. Ele foi extremamente xenófobo, xenofobia, sabe? Ele teve críticas duras a esse tipo de imigração, criticou o governo, criticou os estrangeiros, teve uma postura extremamente dura, né, com os imigrantes, não tendo uma certa compaixão da situação desses imigrantes, porque, logicamente, um ou outro é terrorista, mas a grande maioria não, está tentando fugir de uma guerra, né? Estavam tentando fugir de um estresse, como está acontecendo com o Afeganistão agora. É a mesma coisa assim, se ele estivesse vivo, ele não apoiaria o recolhimento de algumas pessoas que estão vindo do Afeganistão para o território francês. Só para você entender. Isso foi acho que na década de 90, anos 2000. Aí foi o período que ele morreu. Então, esse caso do Sr. Sérgio Reis me lembrou um pouco o caso que eu já vi no meio acadêmico da história, porque nós, como estudantes e formados em história, houve esse questionamento até que ponto que uma pessoa vai emitir uma opinião e consegue estragar a sua dignidade como pesquisador, como intelectual, a partir de uma opinião que moralmente não está legal. É uma coisa imoral. Além de ser imoral, chega a ser o ponto de ser até crime contra a humanidade, ou crime, no caso do seu Sérgio Reis, federal, porque você está sendo contra o governo federativo, contra a democracia, que nós batalhamos tanto, tantas pessoas batalharam para que a democracia acontecesse. Aí vem uma pessoa que já passou pela ditadura e vem emitir uma opinião retrógrada. Isso que não dá para entender, né? Isso é duro, muito duro. Eu não concordo com o que ele falou, com o que ele incitou todo mundo a entrar lá para defender, que, vamos falar a verdade, vai defender um presidente desse, gente. Cara negacionista e o que ele puder ficar fazendo confusão, chamado de moleque por várias, dentro da cúpula dos três poderes, fazendo molecagem mesmo, não tem postura mínima de hombridade mesmo. Como é que uma pessoa na situação dele vai brigar com os outros dois poderes? Desculpa falar, olha, o seu Sérgio Reis não tá me ouvindo, mas o seu Sérgio Reis não fique defendendo um tipo desse, que é o... Sabe quem que esse cara defende? Os filhos dele e um ou outro chegadinho lá, que é o cara lá, o Weintraub, e o cara que desmatou a Amazônia inteira lá, aquele maluco lá do meio ambiente. Só. É só. Parece um mafioso mesmo, sabe? Então, e os aliados? Os aliados que se dane. Não tá nem aí pros aliados. Aí, ó. O homem foi parar no hospital. Espero que ele aprenda alguma coisa, né? Mas eu realmente estou rezando pela saúde da pessoa. E que ele converta o coração, né? Tenha conversão de coração, gente. Eu acho que não tá certo isso, sabe? Tem muita coisa errada acontecendo por aí, entendeu? Muita mesmo. Bem, falei bastante, né? Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, de minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós, que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Meus irmãos, eis o que vos pedimos, exortamos no Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar esses preceitos não é desprezar um homem, mas sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Muito bem. O responsório de hoje é o 96, com o refrão: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem rodeiam no seu trono que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor ama os que detestam a maldade, ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, certo? E o evangelho desse domingo foi João 6, versículos 60 a 69, né? Que é Jesus. Olha, já tem uns 3 a 4 domingos aí que Jesus está se mostrando como o Messias, o Filho de Deus, mas Jesus está encontrando resistência, tanto pelo povo que ele alimentou, tanto pelo povo que são os doutores da lei, estão falando, né? Estão questionando, estão exigindo coisas de Jesus o qual Jesus não veio para certas coisas materiais, né? Então é importante a gente estar sempre avaliando também, estudando e meditando, nem que seja brevemente durante o dia ou durante a semana, o evangelho do domingo e de alguns domingos anteriores,
Estamos no período da catequese, vida de Jesus, tempo comum, tá? Tá certo? E fazer essa associação com o que lemos hoje. Apesar que hoje é dia de Santa Mônica, então provavelmente, devido à leitura, foi colocado o santo. Não sei como é que também coloca, escolhem, né, o santo, para aquele santo cair naquele dia, mas sempre temos que verificar isso. O santo do dia tem alguma coisa a ver com a leitura. Na verdade, é a leitura que faz mostrar um pouco do carisma do santo do dia, tá certo? Em que posição que estamos das noivas previdentes ou imprevidentes? Né? Mas a nossa caminhada é sempre pelos dois caminhos. Às vezes somos imprevidentes, às vezes estamos previdentes, outra hora caímos de novo na imprevidência, outra hora voltamos de novo, né? Essa semana tivemos a leitura do patrão que vai voltar de forma inesperada para cobrar do encarregado, né? E sempre temos que ter essa noção. Somos aquele encarregado que estamos aí bebendo, batendo nos irmãos, fazendo as coisas erradas e vai chegar o patrão, vai cobrar, vai exigir as contas e depois pode até nos jogar para fora lá na vala comum, ou a gente está fazendo, administrando bem os bens do Senhor, né? Para finalizar, infelizmente eu vi uma situação no YouTube que eu fiquei sentida. Eu não vou citar, já falei para vocês que eu não vou mais falar nada não vou indicar ninguém aí. Fica, quem viu, viu, quem não viu, né? Não vou falar nominalmente ninguém assim para evitar problemas aí, sabe? Eu tô um pouco exasperada com algumas situações que eu mesma me provoquei, né? Digamos assim. Mas tem um canal aqui no YouTube que o rapaz compartilhou uma situação muito, acho que dolorosa para ele. A separação de um casal de amigos que eram de igreja católica, eram ministros de Eucaristia, que isso é que até o mais grave, e que se separaram. Por causa do quê? Das brigas. Então, eu não vou me meter, não sei, não conheço a pessoa, não conheço os amigos dele que se separaram. É triste. Eu considero extremamente triste, porque são pessoas de caminhada. É isso que dói mais. Se fosse uma pessoa que precisa de mais conversão, por exemplo, que é o tal que o IBGE coloca, que eu acho o maior rótulo mais infeliz, né? Católico não praticante. Ou você é católico ou você é pagão, mesmo com batizado, né? Mesmo com batizado, não, mesmo com batismo, certo? Então, existem algumas situações que poderiam levar à separação e nem acaba acontecendo, sabia? Mas em compensação, nós vemos um casal que muitas vezes está lá, firme e forte na igreja, do nada separa. Lógico que não é bem do nada, aconteceu alguma coisa que deu o gatilho. Era preciso. Gente, até eu que não sou de igreja, eu já sabia e sei que nem aconteceu uma vez, então, enquanto eu estava fora da igreja católica, enquanto eu trabalhava lá numa empresa, aconteceu uma crise num casal. Infelizmente foi um caso de separação, tanto é que os colegas lá falaram, você, nosso colega do TI lá, você aí, tal, tem que separar da tua mulher que provocou. Realmente, a menina bebeu e beijou um outro rapaz lá, no local de trabalho do nosso colega. Foi feio a coisa, desculpa, né? Desculpa falar assim, mas não vou citar nomes, mas foi um caso bem maluco. Eu, na verdade, é assim, naquela época, né, fora da igreja, ainda no esoterismo, pensei, não, se o rapaz, o que infelizmente foi o traído, quiser a separação, fazer o quê? Eu pensava assim. Mas ali eu sabia que o caso não era isso. O caso não era esse, porque eles se gostavam muito, assim, tanto é que já os filhos já estão grandes, estão até hoje, tá? Só para dizer que são católicos. Houve uma pisada de bola, realmente, da parte da mulher, mas o rapaz, graças a Deus, ele sabe com quem casou. Sabe que a moça, às vezes, dá umas despirocadas, assim, mas foi uma crise grande no casamento. Sabe o que esse casal fez? Eles foram para o grupo de casais fazer um curso para renovar o casamento e dizer que houve uma crise. Só que eu não sei se foi falado o que aconteceu. Porque é tipo Alcoólicos Anônimos. Mas isso desde o tempo da Crisma,
em 89, quando fiz a crise, mas eu já sabia que existe, é para existir no território paroquial, um grupo assessorado por outros casais para renovar o matrimônio. E esse casal, o do meu colega com essa moça, eles foram fazer o curso. Depois eu fui conversar com eles, ela tentou justificar e justificou. Olha, eu fui conversar com os dois, fui na casa deles só para perguntar se estava tudo bem, também para resolver um assunto lá particular, né? Porque o rapaz era do TI, consertava o computador, aí eu tava lá. E olha só a coragem. A moça na frente do meu colega falando, olha, eu errei, eu fiz bobeira. Claro que ela justificou dizendo que tomou um remédio psiquiátrico junto com bebida e quando viu já estava fazendo coisa. Mas ela falou na frente do meu colega, e o colega assim, tranquilo. Tipo, já tinha. Porque o caso, a crise, é quando a coisa tá desmoronada dentro da casa. O que os outros vão falar se dane. Olha, gente. O que os outros vão falar de fora se dane. Sabe por quê? Porque, inclusive, o pessoal ficou revoltado porque que o cara não tinha separado da guria. Mas, gente, é a família deles. Se cada um se entende, se conhece, sabe que tem os defeitos. Todo mundo tem os defeitos, né? Tem dia que tá difícil, mas depois dorme, vira um pra cara, né? Vira um do lado da cama do outro, tal. No outro dia, oi, bom dia, tudo bem, amor? É assim vai. O que nós tem a ver com isso? Por que eu tô querendo destruir o casamento dos outros? Naquela época ainda, não tô dizendo que eu tô certa, mas eu respeitei a decisão. E não concordei com a opinião dos outros, porque os outros falam, mas na hora que acontece a crise, um separa, vai pro outro lado, ninguém acolhe ninguém nessa hora. Só fica aquela coisa, ele me ouviu, separou, largou da coisona. Isso todo mundo se faz de orgulhoso, né? Mas na hora de ir lá acolher a pessoa que tá ferida, ninguém vai, né? Só fala o parâmetro dela, né? Entendeu? Então eu fiquei muito feliz que esse casal fez o cursilho de casais lá. Eu não sei como é que é o nome, mas eu sei que existe aqui na arquidiocese, quando bate umas crises desse tamanho. Mas é importante, gente, avaliar uma situação também. Se a gente conhece o cônjuge e ver do presente para frente, tipo, porque como tem criança envolvida, a situação fugiu do controle. Por isso que realmente eu fiquei um pouco sensibilizada com que esse rapaz aqui do canal católico ficou chateado, porque, gente, poderia ter pensado melhor, esfriado a cabeça. Cada um vai para um cantinho de 2 dias, depois volta, respira fundo e vamos avaliar, né? E tal. Até casal do evangelismo muitas vezes procura o pastor e depois se resolve. Como é que não vai se resolver, gente? Então, quais foram os motivos do casamento? E mesmo que tenha sido um motivo egoísta de uma das partes, eu vou casar com ele porque ele trabalha, eu não vou passar fome. Vamos supor, né? Às vezes acontece. Da parte da mulher, por exemplo, ou da parte do homem, não sei. Mas daqui pra frente, qual que é o nosso objetivo como casal? Será que não pergunta? Eu não sou casada, mas existem situações aqui em casa que eu tenho que ver daqui pra frente. Porque não tem como eu voltar pra. Lógico que vem coisa de trás, mas aí eu tenho que pensar um pouco. Isso é uma tentação medonha que estou pensando. Isso pode atrapalhar meu relacionamento com a família, né? Então, daqui pra frente, o que eu posso fazer? Né? Não é fácil, gente. Mas eu estou contando uma situação que, graças a Deus, não houve a dissolução do casamento. Eles foram procurar ajuda na Igreja Católica. E olha que eles não são nem de muita igreja, né? Mas eles foram atrás. Porque no final, os dois se amam, se gostam mesmo. Com as loucuras de cada um. Os dois são meio doidinhos. Mas eu realmente não consigo imaginar eles separados. Nunca imaginei eles separados. Apesar que o motivo foi grave, viu? Não foi muito fácil, não. Que coisa, né? Mas é a vida que dá voltas, gente. Então, assim, se você tem um casal de amigos que está tentando separar, você está vendo que existem sinais aí indicando que a coisa está desgastada, gente, casamento não é como trocar marca de gasolina, marca de carro, ou trocar de marca de margarina. Não é isso. Não é para ser assim, tá? Muito bem. Chega, né? Falei bastante.
Desejo a todos um ótimo dia, ou tarde, ou noite, não sei que horas que vocês vão ouvir isso, mas já está perto do fim de semana, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.